Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu estou gravando essas videoaulas para vocês como parte do projeto da disciplina de estágio obrigatório. Então, serão 3 aulas, né, que eu vou estar aqui com vocês e nós vamos estudar um assunto muito bacana e muito importante, tanto para a vida escolar quanto para fora dela, que são 2 gêneros textuais bem comuns, digamos assim, que é o resumo e a resenha. Então, como que vai funcionar as nossas aulas? Hoje, nessa aula, né, nós vamos estudar, né, talvez tentar criar um conceito de resumo e resenha, né, então vamos tentar delimitar o que é cada um desses 2 gêneros, e nós vamos ver também qual que é a diferença entre um gênero e outro, visto que eles geralmente causam muita confusão em quem está estudando. Às vezes uma pessoa acha que é uma resenha, mas é um resumo, ou acha que é um resumo, é uma resenha, né, então nós vamos aprender a diferenciar um gênero do outro. Nas próximas aulas, em especial na aula número 2, nós vamos ver alguns elementos linguísticos presentes nesses 2 gêneros, tá? Além de, a gente vai ver também como que se estrutura esses gêneros, né? Quais são as ordens de produção, digamos assim, né? Como que eles geralmente são compostos, né? Estruturados. E vamos ver também algumas técnicas, algumas táticas de produção, digamos assim, alguma coisa que possa ajudar vocês a produzir ou elaborar um resumo e uma resenha, tá? E a última aula, a videoaula número 3, vai ser sobre esses 2 gêneros, resumo e resenha, fora do ambiente escolar. Então, nós vamos ver que, embora eles sejam muito comuns, né, na escola, na faculdade, em cursinho, né, ou vestibulares, eles existem muito fortemente também fora da escola, só que daí eles têm outro tipo de estrutura, temos outros aspectos, então vai ser bem bacana, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser o que é um resumo e o que é uma resenha, tá? Vamos começar pelo resumo. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, nós vamos ler esses exemplos e vamos tentar analisar, tentar tirar ali algum conceito importante que diga para a gente o que é um resumo, tá? Deixa eu ler aqui um pouquinho. O primeiro exemplo que a gente vai ver, o primeiro resumo, é um resumo do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, tá? Então eu vou ler com vocês, acompanhem comigo. A História da Estrela é um livro escrito por Clarice Lispector e publicado em 1977. A história é narrada por Rodrigo, um narrador personagem. Ele é um escritor que está à espera da morte. Então, nós temos aqui já o primeiro ponto, né? A história da Clarice Lispector, da Era da Estrela, é narrada por alguém chamado Rodrigo, e ele está quase morrendo. Ele é uma das peças-chave do livro, e ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista. Então, perceba que nós temos 2 pessoas diferentes, né? O narrador Rodrigo, que não é a personagem principal da história, porque a personagem principal da história é a Macabeia, né, que é a protagonista. E quem é a Macabeia, né? Ela é uma nordestina, órfã de pai e mãe, criada por uma tia que a maltratava muito. Ela é alagoana, pobre, de 19 anos, que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Então, nós vemos aqui que a descrição que o próprio livro traz, né, nesse resumo, né, retratado nesse resumo, é uma descrição não muito agradável, né, de quem é Macabeia. Quando Macabeia vai morar no Rio de Janeiro, ela consegue um emprego de datilógrafa na cidade, né? Datilógrafo é a pessoa que escreve, né, naquelas máquinas de datilografia. Ela chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, mas no fim ele tem compaixão dela, né, de Macabeia, deixando permanecer no trabalho. Aqui o segundo parágrafo, né? No Rio de Janeiro, Macabeia mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias. Então, Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um dos maiores prazeres de Macabeia nas horas vagas é ouvir seu rádio-relógio, emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabeia, ou Maca, né, seu apelido, consegue encontrar um namorado, um nordestino ambicioso e metalúrgico, olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabeia, bonita e esperta, rouba seu namorado. Então, perceba, né, ela consegue um emprego, perde o emprego, consegue um namorado, perde o namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabeia descobre por meio das cartas sua sorte, né, entre aspas.
No entanto, ao sair de lá, ela atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabaram de ouvir e acaba sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre a sua Hora da Estrela, né, que dá título ao livro, o momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabeia obtém a grandeza do ser. Né? O que a gente pode tirar aqui desse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, do que é um resumo, né, qual é o conceito de resumo? A primeira coisa que a gente pode pensar, e que a gente deve pensar, é que isso que a gente leu aqui não é o livro da Clarice Lispector, tá? Não foi Clarice Lispector que escreveu, tá? Isso aqui foi uma outra pessoa que resumiu o livro. Então, ou seja, essa pessoa ela pegou partes que ela identificou como principais e trouxe como tópicos, né? Como itens. Então, se a gente for olhar, o primeiro parágrafo fala do narrador, né? Que diz aqui o próprio resumista, né? A pessoa que escreve o resumo, que ele é uma palavra-chave, uma peça-chave no livro, e Macabeia, que é a protagonista. Aí no segundo, descreve quem é Macabeia. O terceiro parágrafo fala que ela se mudou, conseguiu um emprego e perdeu. Então, perceba que são tópicos, né? Cada parágrafo é um tópico que vai tentando nos trazer a ideia principal de toda a trama, tá? Mas não é a trama em si, tá? São sínteses, são pontos que o autor do resumo achou que era importante, tá bom? Vamos ver agora esse outro exemplo, o exemplo número 2, que é um resumo da obra Romeu e Julieta. Tá? Romeu e Julieta é uma tragédia do escritor William Shakespeare, que nasceu em 1564 e morreu em 1616, escrita no final do século XVI. A obra de dramaturgia relata a história de amor entre Romeu e Julieta, que se apaixonam perdidamente. Só que tem um problema, né, nessa história de amor entre os dois. O problema é que ambas as famílias, a família de Romeu e a família de Julieta, têm uma longa história de disputas. Romeu, que pretende casar com Rosalina, muda de ideia quando conhece a filha única dos Capuleto, a Julieta. Eles se conhecem num baile de máscaras que ocorreu na cidade de Verona, na Itália, e logo se apaixonam e decidem se casar. Né? Muito bom, né? Se conhecem numa noite e já querem casar. Entretanto, eles desconhecem suas origens, ou seja, eles não sabem de que família cada um são, até porque eles estavam mascarados, né? Eles não se reconheceram. Ou seja, né, nem imaginam que aquele amor que os dois têm pode causar muitos problemas devido às disputas familiares que eles têm. Com a esperança das famílias se entenderem, Frei Lourenço, então aqui nós temos outro personagem na história, né? Amigo e confidente de Romeu, realiza secretamente o casamento dos jovens. Né? Um dos pontos principais da obra é o duelo que ocorre entre Teobaldo, primo da Julieta, Mercúcio, amigo de Romeu, e o próprio Romeu. Então são três pessoas, né? Teobaldo, Mercúcio e Romeu. Como resultado dessa briga, Teobaldo e Mercúcio morrem. Diante disso, né, da morte das pessoas e desse problema familiar que tem entre os dois, o príncipe de Verona, né, a cidade da Itália, onde eles se casaram, decide exilar Romeu da cidade. No entanto, ele aparece durante a noite para se encontrar com Julieta, a amada Julieta. Nesse momento, eles têm uma noite de amor e ele, Romeu, descobre que Julieta está prometida por Paris, um jovem nobre e parente do príncipe. Então, a família de Julieta, os pais da Julieta, prometeram a mão dela em casamento para a cidade de Paris. Ela, né, tenta adiar a data do casamento, mas não obteve sucesso, porque naquela época quem mandava nos casamentos das mulheres era uma família. Desesperada com esse fato, Julieta decide pedir ajuda ao Frei Lourenço, que lhe oferece uma bebida que supostamente a fará parecer morta. Né? Então ela tomaria e ia se passar de morta para poder fugir do casamento. Com isso, ele, o Frei, né, manda uma carta para o Romeu, que ainda está exilado, para revelar seu plano e unir definitivamente o casal. Todavia, Romeu não recebe a mensagem do Frei, e por isso seu criado Baltazar fica sabendo da morte da Julieta, né, porque ela não morreu de verdade. Inconformado, ele, Romeu, compra um veneno em um boticário e vai até a cripta da família Capuleto, onde o corpo da Julieta está, fingido de morto. Ali, ele se encontra com Paris, aquele que era o pretendente da Julieta para se casar, né, o futuro marido da Julieta. Eles chegam a lutar e o Romeu mata o Paris. Então veja que é muita morte. Né?
Após a morte do Paris, Romeu toma o veneno e morre. Então lembra que ele tinha comprado o veneno no Boticário? Depois que ele mata o Paris, ele se mata. Quando Julieta desperta e percebe que o Romeu tomou o veneno, ela se mata com o punhal do seu amado. E por fim, proibidos de viverem essa história de amor, eles escolhem a morte. Assim, as famílias que antes viviam em discórdias passam por um momento de paz. Então percebam que esse resumo, assim como o outro, ele não é o texto original, até porque o texto original ele é uma dramaturgia. E o que significa ser uma dramaturgia? Um texto dramaturgo, né, o dramatúrgico, é aquele que é escrito para teatros, né? Então, geralmente ele diz lá, diz o nome do personagem e a fala dele. Então, tipo, Romeu, aí a fala que o ator deveria ensinar. É Julieta, a fala que a atriz deveria ensinar. Então, ele é um texto teatral, né, dramatúrgico, né? E não é, esse aqui que a gente está vendo é apenas o resumo, não é a história completa, né? É assim como o outro. Então, veja só, aqui nós temos também outra característica de um resumo, que é apresentar aqui no começo como se fosse os dados, como se fosse não, né, os dados da obra original. Então, a gente tem o nome, né, da obra, Romeu e Julieta, o autor, William Shakespeare, e quando que aproximadamente ela foi escrita, que foi no século XVI, né? Então, nós temos aqui também o que a obra trata, né? A história de amor entre o Romeu e Julieta, que se apaixonam perdidamente. Aí depois nós temos a mesma sequência que nós vimos no primeiro exemplo, que seria uma topicalização dos assuntos principais, de acordo com o autor do resumo, da obra original, tá? Só gostaria que vocês notassem que em nenhum momento o autor do resumo ele expressa algum tipo de opinião. Ele não fala se Romeu estava certo, se Julieta estava certa, nem se William Shakespeare escreveu bonito ou não, tá? Porque não é esse o interesse de um resumo. A ideia principal de um resumo é simplesmente sintetizar a informação, tá? Então, o primeiro texto que a gente viu, que foi sobre o texto da Clarice Lispector, era para resumir o livro dela inteiro em poucos parágrafos. Esse aqui é a mesma coisa. Então, nós temos a obra original, que é o escrito teatral do Shakespeare, resumido também em alguns poucos parágrafos, tá? Para que a gente tenha uma noção do que é a obra original. Só que nem sempre os resumos precisam aparecer em forma de texto, como esses que a gente viu aqui. Esse exemplo 3 aqui que eu trouxe para vocês, foi desenvolvido pelo Tudo da Matéria, é um resumo das vanguardas artísticas europeias, tá? Então, ele é um resumo em formato de infográfico, né? Então, a gente tem aqui umas imagenzinhas de fundo, nós temos esses círculos aqui, né? Como se fossem os tópicos do texto que a gente comentou, né? Um texto aqui descrevendo, mais ou menos, né? Bem resumidamente, bem objetivamente, né, bem curtinho aqui, o que é a vanguarda, o que elas influenciaram, contexto histórico, né? Então, esse aqui é um resumo bem legal também, né, que é bem visto nas escolas, assim, livros didáticos, sobre um resumo de matéria, por exemplo, né? Nesse caso aqui da história, né? Um tópico da história sobre as vanguardas europeias. Então, perceba que aqui a gente não tem a mesma estrutura que a gente teve nos dois exemplos anteriores, tá? Não temos lá... aqui não tem um autor de uma obra original, por exemplo, porque aqui é um fato histórico, tá? Então, nós não temos aquelas informações iniciais de ano que foi produzido, nem autor, porque não tem, né? Não existe. Só que nós temos essas informações aqui, por exemplo, né? As vanguardas europeias são um conjunto de movimentos artísticos, culturais, que ocorreram na Europa no século XIX, né? Então, temos aqui uma introduçãozinha do que vai ser falado nesse resumo, tá? Só que a ideia principal aqui é todo esse layout, né, diferenciado, certo? E aqui no exemplo 4, deixa eu puxar para cá agora, é praticamente a mesma coisa, só que nós temos um outro tipo de infográfico, né? Um esquema resumo, né? Nessa, agora da biologia, né? Dizendo aqui como que acontece a divisão celular das células, né? Então, esse resumo serve para explicar como que funciona a mitose, como que funciona a meiose, né? Alguns pontos principais, veja que tem essa ideia de topicalização no resumo, né? Trazer aquilo que é mais importante de acordo com o autor do resumo, tá? Então, para quem fez esse resumo aqui, no caso, que é o Guia do Estudante, né? Esses 3 itens aqui são os pontos principais
para a divisão celular feita por mitose, né? E esses 3 aqui por meiose, tá? Bacana, né? Beleza. Só que existe ainda mais um tipo de resumo, que também é muito comum, que é o resumo de artigo acadêmico, tá? Então, vamos ler. O presente artigo relata como foi implementado o projeto Cariacica contra a dengue, no município de Cariacica do Espírito Santo. O objetivo da campanha foi localizar focos do mosquito transmissor e ensinar à população local maneiras de combater o Aedes aegypti. Para tanto, foram espalhadas armadilhas de oviposição em diferentes bairros da cidade. Após a análise desses indicadores, perceberam-se zonas em que a presença de larvas e insetos adultos era mais proeminente. Esses lugares receberam a visita de agentes de saúde, que não apenas eliminaram repositórios de água parada, como também aplicaram questionários com as famílias acerca de seu conhecimento sobre as maneiras de prevenir a proliferação do mosquito. Constatou-se que, devido à intervenção direta das equipes, pôde-se evitar uma epidemia de dengue na cidade, uma vez que as zonas de risco receberam atenção no momento certo. E aí embaixo ali nós temos as palavrinhas-chave, né? Dengue, controle de vetores, áreas de risco, Aedes aegypti e arbovírus, tá? Então, perceba que esse aqui, ele segue bastante a estrutura dos 2 primeiros exemplos que a gente viu, né? Mas ele tem algumas características um pouco diferentes, né? Por exemplo, aqui a gente tem a introdução do trabalho, né? O objetivo da campanha, né? O objetivo do artigo, como foi feita a metodologia, né? Espalhadas armadilhas, análise de indicadores, aí a gente teve visita de agentes de saúde e coleta de questionário, né? Que a gente tinha visto. E no final aqui a gente tem a conclusão do que esse artigo conseguiu responder, né? Constatou-se que devido à intervenção direta das equipes, pôde-se evitar uma pandemia de dengue na cidade. Então, perceba que aqui nós temos um resumo do trabalho como um todo, assim como nas outras obras, né? Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão. Levando tudo isso em consideração, tudo isso que a gente falou, a gente pode pensar nessa definição, nesse conceito de resumo. Tá? Podemos pensar em resumo como uma versão reduzida da obra original, né? Uma síntese, um resumo, né? Sem perda ou ganho de sentido, ou seja, tá? Eu preciso, no resumo, trazer todos os pontos principais, sem deixar nada que seja importante de fora, mas eu também não posso colocar a minha opinião dentro desse meu texto, tá? Eu não posso falar, por exemplo, se o William Shakespeare escreveu bem ou não, no resumo, tá? Ou também não posso falar que a Clarice Lispector tinha uma escrita maravilhosa, ou que a Macabea lá era dissimulada. Eu não posso dizer com minhas palavras isso num resumo, porque a ideia do resumo é trazer os pontos que já existem na obra original, né? E tem por objetivo sintetizar os assuntos abordados originalmente. Beleza? Então, a gente pode pensar nisso como um conceito de resumo. Vamos dar uma olhada agora no que seria, então, a resenha, tá? Então, a gente vai seguir essa mesma metodologia que a gente usou até agora, tá? Vamos analisar alguns exemplos, e daí a gente vai, enquanto a gente vai vendo os exemplos, vai comentando algumas coisas importantes, tá bom? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é a resenha do livro O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Quem nunca ouviu falar do menino que tinha vento nos pés, o olho maior que a barriga, fogo no rabo, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo, e que chorava escondido se tinha tristezas? É assim que caracterizamos um dos personagens de Ziraldo, que com mais de 40 anos de existência corrobora sua temporalidade. O Menino Maluquinho, lançado em 1980 pelo escritor e cartunista Ziraldo, é um clássico da literatura e que continua conquistando o universo infanto-juvenil. Em entrevista ao Diário Catarinense, Ziraldo afirma que a ideia de criar o Menino Maluquinho surgiu de considerações e observações pessoais. Aqui, frases do Ziraldo, né? Eu já tinha visto o que tinha acontecido com meninos felizes e infelizes. Os felizes viraram adultos mais bem resolvidos. Os infelizes e desamados ficaram adultos mais sofridos. No tocante ao uso da inocência e da simplicidade, muitas obras de arte nos levam a recordar da célebre frase do Leonardo da Vinci, quando nos alerta que a simplicidade é o último grau de sofisticação. No livro O Menino Maluquinho, isso não é diferente, e se torna claro no momento em que iniciamos a leitura. De partida, já nos familiarizamos com seus desenhos knife, que é um tipo de arte, né? Sua linguagem simples, nada de especial, diriam alguns, ou todos de essencial, afirmariam outros. Assim,
O essencial e o especial se mesclam numa narrativa fluida, simples e familiar. Isso porque a obra trata de aspectos do cotidiano, da simplicidade dos momentos, de um menino travesso com uma felicidade contagiante. Interessante notar que o sucesso da obra não fora passageiro, e seu reconhecimento implicou um aumento considerável no número de vendas e edições ao longo desses anos. E se pensarmos assim, já temos certeza que esse personagem lendário adquiriu uma posição de destaque, já que é considerada uma das maiores obras infanto-juvenis do Brasil. Atualmente, ela é utilizada nas escolas como ferramenta de acesso e ainda para disseminar o gosto pela leitura. Além disso, a obra foi adaptada para cinema, série televisiva e desenho animado, expandindo ainda mais os corriqueiros momentos de travessuras desses meninos tão maluquinhos. Após a leitura, fica claro que com uma linguagem e uma narrativa simples, Ziraldo conseguiu transmitir ao público a trajetória e os momentos quase universais de uma infância feliz. Talvez por isso, houve, durante essas décadas, enorme citação do público. Essa obra vendeu cerca de 2,5 milhões de exemplares, ao mesmo tempo que acompanhou nossa era digital. Assim, hoje encontramos sites do Menino Maluquinho com vídeos, jogos e quadrinhos. Tá? Acredito que ficou bem claro aqui o que é uma resenha, tá? Mas vamos por partes, tá? Da mesma forma que o resumo, a resenha começa com uma introdução da obra, né? Então, aqui, no segundo e no terceiro parágrafos, nós temos aqui o título da obra, o ano de lançamento, quem é o escritor. Só que percebam que o ponto principal aqui não é exatamente isso, mas é o ponto de vista do resenhista, da pessoa que escreveu a resenha. Então, perceba que esse primeiro parágrafo, quando ele faz essas perguntas retóricas, quem nunca ouviu falar do menino, tá? Ele já quer dizer que é algo comum ou famoso, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Menino Maluquinho, né? Quem nunca ouviu falar, né? Então, perceba que a resenha, embora traga aspectos da obra, tá? Nesse caso específico, ele trouxe muito pouco exemplo da obra, não temos aqui a história, nós não temos aqui o que acontece, não temos uma tropicalização do conteúdo da obra, certo? Mas nós temos aqui o ponto de vista da pessoa que escreveu a resenha sobre o livro, tá? Então, pensa assim, depois que você leu essa resenha, depois que você viu tudo que o autor aqui apontou, você sente vontade ou não de ler a obra do Ziraldo, né? Você sente vontade ou não de ler o Menino Maluquinho, de conhecer um pouco mais sobre o Menino Maluquinho, né? O que o autor da resenha te passou? A obra é boa ou a obra é ruim? Ele está recomendando a leitura ou falando, não leia porque você vai perder seu tempo, né? Fica claro que durante a leitura, né, durante o texto, né, do resenhista aqui, que ele recomenda a leitura e acha que todo mundo deveria conhecer, né? Tanto que ele cita que existem mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos, né? E mesmo estando na era digital, né? E o Menino Maluquinho, a obra, né? Ela também se encontra nesse ambiente digital. Então, nós vemos que de todos os modos, praticamente em todos os parágrafos, o resenhista aqui, ele tenta trazer a ideia de que o texto é bom, certo? Vamos ler agora esse segundo exemplo, que é a resenha de um livro do Machado de Assis, de um conto dele, na verdade, que é A Causa Secreta. Esse conto está no livro dele, Obra Completa, tá? De 1986. A resenha diz assim, né? Este é um conto que aborda um tema oculto da alma de todo ser humano, a crueldade. Machado de Assis cria um cenário onde o recém-formado médico Garcia conhece o espirituoso Fortunato, dono de uma misteriosa compaixão pelos doentes e feridos, apesar de ser muito frio, até mesmo com sua própria esposa. Através de uma linguagem bastante acessível, que não encontramos em muitas obras do Assis, o texto mescla momentos de narração, que é feita em terceira pessoa, com momentos de diálogos diretos, que dão maior realidade à história. Uma característica marcante é a tensão permanente que ambienta cada episódio. Desde as primeiras vezes em que Garcia vê Fortunato na Santa Casa, no teatro e quando segue na volta para casa no mesmo dia, percebemos o ar de mistério que o envolve. Da mesma forma, quando ambos se conhecem, devido ao caso do ferido que Fortunato ajuda, a simpatia que Garcia adquire é exatamente por causa de seu estranho comportamento, velando por dias um pobre coitado que sequer conhece. A história transcorre com Garcia e Fortunato tornando-se amigos, a apresentação de Maria Luísa, esposa de Fortunato, e ainda com a abertura de uma casa de saúde em sociedade.
O clímax, então, acontece quando Maria Luísa e Garcia flagram Fortunato torturando um pequeno rato, cortando-lhe pata por pata com uma tesoura e levando-lhe ao fogo sem deixar que morresse. É assim que percebe-se a causa secreta dos atos daquele homem. O sofrimento alheio lhe é prazeroso. Isso ocorre ainda quando sua esposa morre por uma doença aguda e quando vê Garcia beijando o cadáver daquela que amava secretamente. Então aqui a gente vê um caso de traição, né? Garcia, ou não necessariamente, né? Porque o Garcia, que era amigo do Fortunato, amava a mulher do Fortunato, né? Mas então ele sentia prazer nisso, né? Fortunato aprecia até mesmo o próprio sofrimento. É possível afirmar que este conto é um expoente máximo da técnica de Machado de Assis, deixando o leitor impressionado com um desfecho inesperado, mas que demonstra de forma exponencial, é verdade, a natureza cruel do ser humano. É uma obra excelente para os que gostam dos textos de Assis, mas acham cansativa a linguagem rebuscada usada em alguns deles. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros e entre seus livros encontram-se as coletâneas de contos Histórias da Meia-Noite e Contos Fluminenses. Aqui fica muito claro, né? Principalmente aqui no final, a, a recomendação do resenhista, né, da obra original, principalmente por levar Machado de Assis lá, né, no topo, no pódio, né, dos escritores. E dizer que este conto é o expoente máximo da técnica de Machado de Assis. Primeiro, então, ele está falando que Machado de Assis tem técnica, né, que ele sabe escrever, e está falando que esse conto em especial é o máximo, é o ápice da escrita de Machado de Assis, né? Então, fica super claro aqui a ideia, a intenção do autor resenhista de indicar a leitura da obra original. Tá? Eu só gostaria de mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante, que assim como na primeira resenha, esse aqui também traz, né, elementos que referenciam a obra original, né, dizendo essa parte aqui de cima do títulozinho faz parte da resenha, tá? Então aqui ele mostra quem que está sendo resenhado, né, fala que é do Machado de Assis, só que aqui no segundo parágrafo ele faz a seguinte afirmação: através de uma linguagem bastante acessível, que não encontramos em muitas obras de Assis, o texto mescla momentos de narração com momentos de diálogos diretos. Então perceba, vocês conseguem entender que essa parte aqui, através de uma linguagem bastante acessível, o autor da resenha está falando que está elogiando, dando o seu ponto de vista favorável à escrita, ao tipo de linguagem utilizado por Machado de Assis, e ele retoma isso lá no final, usando isso como um pretexto para as pessoas lerem. É uma obra excelente para os que gostam dos textos de Assis, mas acham cansativa a linguagem rebuscada usada em alguns textos dele. Então perceba que lá no começo ele abre um pontinho, né, falando, a linguagem dele é tranquila nesse ponto. Aí aqui no final ele fala, a linguagem dele é boa, então se você não gosta dos outros textos dele, porque é muito cansativa, muito pesada e difícil de leitura, lê esse, né? Então perceba como ele dá a entender, ele faz essa recomendação da obra. Diferentemente do primeiro resumo, da primeira resenha que a gente viu, esse aqui sim traz, tropicalizado, digamos assim, itens da obra original, né? Ele traz a trama, traz os personagens, fala da história, mas levando em consideração, notem que nem nesse daqui, nem no resumo, na resenha anterior, o objetivo não é resumir a obra, o objetivo é dar uma opinião. Dessa forma, a gente pode pensar que, assim como o resumo, a resenha é um texto relativamente breve, mas que traz uma opinião do autor da resenha sobre a obra original, instigando ou não alguém a usufruí-la. Então, quando alguém perguntar para você, ou se você ficar assim, putz, mas eu faço agora um resumo ou eu faço uma resenha? Pensa assim, eu tenho que expressar minha opinião, eu tenho que recomendar essa obra para alguém, então eu faço uma resenha, tá? Agora não, eu só preciso resumir os fatos, eu preciso sintetizar alguma coisa, aí é um resumo. Beleza? Isso sim, meio generalizado, tá? Como a gente vai ver na aula número 3, às vezes as coisas se mesclam e viram uma coisa só, ou viram um outro gênero, né? Então, a língua é fluida, né? Os gêneros são mutáveis, né? Então, a gente precisa ter esse feeling, assim, para tentar entender quando a gente está falando de uma coisa, quando está falando de outra. Então, resumindo aquilo que a gente viu, a gente começou estudando um resumo, e nós vimos que o resumo é um texto breve, mas ele é fiel à obra, né? Porque a gente não coloca
nada que não esteja na obra original e nem tira, a gente tenta não tirar coisas importantes, né? E tenta, da maneira mais objetiva, trazer o conteúdo original. Diferentemente da resenha, que, embora seja também um texto breve, ele é mais subjetivo ao autor da própria resenha, deixando de lado um pouco o que o autor da obra original quis dizer, a menos que isso corrobore com aquilo que ele quer falar, entendeu? Por exemplo, assim, se eu quero não recomendar a leitura para você, tá? De determinada obra. Aí, a minha resenha, se eu quiser falar do autor, falar mal do autor, eu vou falar mal do autor para argumentar, né? Sobre o porquê que eu quero ou não quero que você leia ou usufrute de tal obra, tá? Então, a resenha é um texto breve, subjetivo ao autor da resenha, e geralmente traz uma opinião sobre a obra original, não tendo como objetivo maior resumir as informações, porque isso é o objetivo do resumo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula que nós vamos entender um pouquinho mais como funciona então a estrutura ali, alguns elementos linguísticos da resumo e da resenha. Tá certo? Até mais.